Ei, você chegou aqui porque você gosta de Big Brother Brasil, é lógico, né? Porque acompanha o nosso canal. Então, vou fazer um pequeno resumo do que aconteceu na madrugada e hoje até para aproximadamente às 13 horas. Para você que não acompanhou em outros canais, você vai acompanhar aqui é o seguinte, deixar bem claro, né? A posição do Rodrigo até agora, a situação que está na Yara, o desencontro aí do Douglas e também a Eslovênia tá deixando a desejar em alguns aspectos dentro da casa. Aqui fora não sei, eu quero saber da opinião de vocês. E antes mesmo da gente começar a falar sobre isso, então solta a vinheta aí. Não esquece de deixar aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. Então é o seguinte, a Nayara, ela ficou logicamente lá no monstro e em volta dela ficou algumas pessoas conversando com ela em relação a tudo que estava acontecendo. Dentre essas pessoas que ficaram conversando com ela, algumas entraram e outras ficaram lá. Essas outras foram quem? Douglas e o Thiago. Eles estavam falando sobre a questão da Nayara, né? Como que ela se sentiu ao ver que o Douglas ganhou a prova e como o próprio Douglas mesmo se sentiu ao ganhar a prova, tanto a prova do anjo quanto a prova do líder. E aí o Douglas falou, inclusive, tá, gente, conversando lá com ela, que o Douglas falou que é o seguinte, que nesse momento ele queria tudo, mas menos pegar essa liderança, porque ao mesmo tempo que dá aquele prazer de você ser o líder, de você ter ganhado um prêmio, coisa e tal, mas vem uma responsabilidade muito grande. Qual é essa responsabilidade? A responsabilidade de ter que indicar alguém e se dispor com a casa. Mas há rumores que, inclusive a gente postou lá no Fuxico Organizado, que o Douglas queria e quer voltar no Rodrigo. Mas o Rodrigo é anjo e o anjo é autoimune, então provavelmente isso não vai acontecer. Então a conversa continuou, né? O Douglas falando lá que assim foi um prazer muito grande ele ter votado não, dele ter ganhado essa prova, ter ganhado o carro, foi uma satisfação. A própria Nayara voltou e falou o seguinte, que assim, a satisfação dela em ver que ele ganhou a prova, a felicidade dela foi muito grande, como se ela mesma estivesse ganhando. E isso deu para perceber no dia da prova mesmo, quem assistiu notou isso aí. E percebe-se que ela não tá fazendo cena, né? Porque como você vai fazer cena numa situação dessa e é bem coerente com o que nós estamos falando, tá, gente? E aí a conversa continuou, chegou o momento deles trocarem lá de posição, né? A Nayara foi dormir e veio o Eliezer para a posição da Nayara. Aí o Douglas estava dentro da piscina, ele aproveitou, saiu, foi lá fazer as coisas dele, e aí ficou a conversa, o pessoal começou a conversar com o Eliezer. Dentre essas pessoas que começaram a conversar com o Eliezer, Thiago e do Rodrigo. E ele falando sobre a questão do Rodrigo, né? Que o Rodrigo, ele tem uma visão de jogo e a estratégia dele, e desse primeiro momento, aparentemente, o foco dele está bem centrado em algumas pessoas, e vocês vão ver mais à frente por que eu estou falando isso, tá? Aqui ele continuou conversando com o Thiago, depois o Rodrigo veio para cá e ele falando dessas pessoas, ele continuou falando dessas pessoas. O Rodrigo, ele praticamente há 24 horas pensando em estratégia, pensando em jogo, mas assim, o que nós percebemos, e aqui eu vou até tirar o GC aqui, que é o seguinte, o Rodrigo, ele tem aquele pensamento dele, aquela verdade dele, que ele acha que a verdade dele é a verdade absoluta, e ele só enxerga o jogo, só que ali dentro, por mais que você queira jogar, por mais que você esteja interessado em ser o vencedor e ganhar 1,5 milhão, existem pessoas com pensamentos, atitudes, culturas, credos diferentes. Então ele vai se debater muito com isso, né? E aí vocês vão perceber que ao longo do programa, principalmente agora, após a indicação e a primeira eliminação, vocês vão notar quão que esse jogo vai virar e o que ele vai se tornar. E eu tô aqui torcendo para que fogo no parque aconteça para que a gente consiga trabalhar, tá? Vamos voltar aqui no que nós estávamos falando, né? Então aí ele comentando sobre isso aí, falando da questão da estratégia do Rodrigo, eles continuaram falando essa questão de jogo. Tem essa parte aqui, gente, é uma parte que o Thiago falou que eu achei muito importante, tá? Eles conversando, falando sobre aquela estratégia de jogo que quando as pessoas entraram e elas se comprometeram a não votar nenhum nem outro, porém eles não contavam que iriam entrar mais 3 pessoas. Então eles criaram uma aliança lá e quando chegaram naquela euforia do primeiro dia de festa e tudo mais, falaram, eu não voto em você, não voto em você, não voto em você. Porém, a grande realidade é que é o seguinte,
Depois que as pessoas começaram a se conhecer ali dentro, a porca torceu o rabo. Por quê? Eles começaram a enxergar o que eles não enxergaram no primeiro dia. E era notório isso, assim, eles não deveriam ter feito. E aí, conversando, o próprio Thiago mesmo falou que é o seguinte: vocês se fortaleceram aqui dentro, só que agora vocês não têm vergonha, ou melhor, têm vergonha de falar que quer votar no A ou B. Porque vocês criaram uma afinidade meio que falsa, e agora essa afinidade não existe. E aí? Aí o Thiago até falou, bingo, né? É isso que eu tava pensando. E é real. Como você chega no primeiro dia, você já começa a criar pactos ali dentro, entre aspas, né? Para não votar em um, não votar em outro. Porém, a grande realidade é, você não consegue sustentar isso aí, porque as pessoas vão mudando, as pessoas vão se revelando, as pessoas vão caindo daquelas máscaras iniciais que elas entram no programa. E o Thiago tá correto nessa definição dele. Eles continuaram conversando, né? Nesse momento aqui da casa, a gente estava conversando o Luciano, a Eslovênia e o Rodrigo, né? E o Rodrigo falando o seguinte, isso apontando para a Eslovênia, que ela quer ser muito amigo de todo mundo, porém, se for avaliar ali dentro, os aliados que teoricamente ela tem, não tem 3 que vão votar a favor dela. Então, assim, ele continua jogando, ele continua fazendo o jogo, e ela falou que ela se dá bem com todo mundo, que em algum momento isso vai acontecer, mas ela quer deixar isso acontecer, né? Aos poucos. Só que o Rodrigo, ele tá vidrado, ele já quer conquistar votos. E assim, a gente traçando um paralelo aí, a gente enxerga isso como aconteceu no BBB 21, que é quando o Lucas entrou lá, queria criar aquele grupinho lá de pessoas negras e tudo mais, não deu muito certo, o tiro saiu pela culatra e ele teve que sair, né? Ele não foi eliminado, mas ele teve que sair meio que, né, pelas portas do fundo. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Então ele falando isso, a Eslovênia só ouvindo, né? Ela ouvindo, ela concordou em alguns assuntos, mas aparentemente ela não ficou feliz com essa conversa. Por quê? O próprio Luciano, que quer ser o famoso, que quer ser isso e que aquilo, é uma pessoa que ele não tem opinião. Na realidade, ele fica opinião, percebe-se muito que ele vai na opinião do Rodrigo. Então, se ele quer ser famoso, ele não tem opinião própria. E isso é extremamente capcioso, sabe por quê? Porque quando você não tem sua personalidade formada, você pega a personalidade dos outros, você pode trazer as coisas boas que essa pessoa tem, mas também vai trazer coisas ruins que essa pessoa tem, e aí o público de fora já sabe quais são esses bons e os ruins, e vai, eliminar, e a fama dele vai por água abaixo, sei não, hein? Se ele for para esse paredão, provavelmente ele sabe que o pessoal não tá gostando muito da presença dele, não. Nessa parte aqui, gente, é o seguinte, a Nayara, ela, depois que ela saiu, ela foi lá pra dentro e ela começou a chorar. Por que ela começou a chorar? Porque ela comentou que ela chegou de braços abertos para mostrar quem ela é, ela realmente se descaracterizar, sair daquele personagem que todo mundo conhece ela para ser a Nayara Azevedo. Mas, aparentemente, as pessoas não conseguiram entender isso. Algumas conseguiram, inclusive, pediram desculpa para ela, outras nem tanto. E aí ela tá se sentindo muito para baixo, entendeu? Há momentos que ela falou, quando ela está assim, realmente é aquele sentimento de, puta, eu preciso me descaracterizar, eu preciso mostrar quem eu sou. E aparentemente a Nayara Azevedo é isso, né? Uma pessoa que tem suas fragilidades, as suas feridas e que chora os momentos que tem que chorar. Eu realmente não consegui enxergar se isso é uma estratégia de jogo, se realmente ela está com esses problemas. Creio eu que ela esteja com esses problemas, porque quando fala de dinheiro, não creio que ela precise tanto de dinheiro, apesar de muitos se falarem que ela estava devendo para o banco, isso e aquilo, mas enfim, né, esse é um problema particular dela. E aí as pessoas ficaram em volta dela, falando para ela não se sentir assim, que quando ela precisar falar, ela tem que falar mesmo, ela tem que se jogar mesmo, não ficar guardando para ela, porque isso é ruim. Eu tenho que concordar com as pessoas. Quanto mais você conversa, quanto mais você passa informações, tendencialmente você começa a se sentir bem. Mas tem que tomar cuidado com o tipo de informação que você passa e para quem você passa. Porque senão o tiro pode sair pela culatra e você se arrepender de ter dito algo ou falado algo. E as pessoas, de repente, lá no futuro, começar a caracterizar ela como vitimista ou se me vitimizar. E isso pode acontecer, tá? Aqui, pessoal, eles foram lá para onde está o Orelhão, onde estava o Eliezer. Aí tava a Jade Picon, né? E Eslovênia. Foi exatamente nesse momento que a Jade Picon e a Eslovênia conversando com o Eliezer, ela falou sobre aquela questão que a gente citou lá atrás do Rodrigo, que o Rodrigo acha que ela é a pessoa fraca, que ela quer se juntar com todo mundo, mas que ela não tem aliado. E ela falou que ela não vai deixar de ter esses aliados ali dentro por conta do pensamento do Rodrigo. E eu concordo com ela. E nesse momento, a Jade Picon falou, olha, você tem que se entregar, você tem que vencer, você tem que viver o jogo, entendeu? E eu concordo com a Jade.
entendeu? Eu concordo literalmente com o Jorge, não deixar que as pessoas influenciem ali dentro e deixe que ela tome as decisões por conta própria. Não deixar ser influenciada, né? Aqui ela conversando aqui, a cara dela já de tipo, ué, né? Não tô entendendo o que o Rodrigo tá querendo, né? Disseram que o Rodrigo tava meio deprê por ter dado um selinho lá na Natália. E foi isso, gente. O resumo de hoje é exatamente essas coisas que aconteceram aí. A gente não esperava menos, tá? Principalmente do Rodrigo. Essa questão aí do Douglas ter se arrependido, eu entendo o Douglas perfeitamente, porque é uma responsabilidade que ele quer, mas esse não seria o momento que ele, de repente, fosse absorver. Mas absorver agora tem que chamar na chancha, bater no peito e chutar pro gol. Né? A questão da Nayara, assim, eu entendo, ela tá sentindo muito que algumas pessoas estão simplesmente, né, menosprezando ela, e provavelmente ela será a opção de voto hoje na casa pelo confessionário, né? Que o Douglas queria indicar o Rodrigo, mas o Rodrigo é autoimune, eu não sei qual estratégia que ele vai usar. Realmente eu não sei se ele não pensar, apesar que ele já tinha dito que tem duas opções, talvez dentre essas opções seja a Natália, né? Então, basicamente é isso. Esse foi o resumo do Big Brother de hoje, gente. Se você tem mais alguma coisa que quer acrescentar, basta você deixar aqui embaixo nos comentários. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Fui!